Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do 3 Graus de Caraquice, aqui com a malta do costume. Hoje, em princípio, vai ser um programa muito curto. Obrigado e boa noite. Boa noite. Até para a Ora bem, semana. pela segunda vez ou terceira vez, nós vamos aceitar o conselho de um dos nossos ouvintes ou espectadores, que penso que foi o Positivos, ou o autor que assina como Positivos, que uma vez fez um comentário sobre, já não me recordo como deve ser, se vocês se lembrarem, por favor digam, mas em que o André suspirou e falou de um livro qualquer que tinha e que já não tinha, que tinha emprestado, etc. Portanto, hoje a conversa seria um bocadinho mais descontraída, não é tanto preparada sobre um tema, etc., mas é sobre livros que, eu gosto muito desta palavra, emprestadamos, não é? Que muitas vezes acabamos por emprestar livros a alguém, etc., e depois acabam por nunca serem devolvidos. O emprestadar é um verbo que eu acho piada porque havia uma pessoa qualquer, já não lembro quem é que dizia isto, que era os livros só se emprestam aos amigos e os amigos não pedem emprestado livros. Era algo assim. E que nos pode levar aqui a alguns temas que é se emprestamos livros ou não, a quem é que emprestamos livros, em que condições é que emprestamos, etc. Eu diria, posso estar enganado, que, regra geral, obviamente que existem pessoas que fazem coleções de determinado tipo de livros, que são livros muito valiosos, não é? Primeiras edições, coisas assinadas, obviamente, e portanto esses livros têm, digamos assim, um estatuto muito especial, que obviamente nunca seriam emprestados. Mas eu diria que dentro da ideia de livros, mesmo novos, a banda desenhada, em particular, que podem não ser, quer dizer, os livros são caros, não é? Um livro de 20 euros, 30 euros é um livro caro, mas quer dizer, não estamos propriamente a falar de livros de arte que custem 100 euros ou 200 euros, etc, etc. Mas, digamos, fazendo uma comparação dentro da mesma classe económica, o preço que se gasta de livros, ser novo ou não, a banda desenhada parece convidar, de facto, a um determinado tipo de fetichização e de controlo das coleções, que provavelmente acontece noutras áreas também. Mas não é, por exemplo, as pessoas quererem as coleções todas do mesmo tamanho, colocar as lombadas todas iguais, arrumar os livros de uma maneira mais ou menos prevista no próprio formato. Acho que falámos aqui uma vez ou duas de, por exemplo, as coleções da Levoar, da novela gráfica, que havia pessoas que se queixavam pelo facto de ser uma coleção, mas não serem livros homogéneos em termos de formato e que isso desarruma um bocadinho essas ideias de arrumação, para dizer a verdade. Portanto, iríamos por aí. Portanto, eu se calhar pedi ao André, já que foi ele que suspirou, já não lembro qual era o livro, mas de falar um bocadinho desses livros perdidos, etc. Depois podemos voltar a outros temas. Bem, isto bem feito. Tínhamos ido recuperar o comentário, não andávamos aqui a dizer, houve um comentário que tal, que era uma relação. Enfim, mas nós, como temos o profissionalismo sempre à frente de tudo. As pessoas ocupadas. Grindcore? Não, é o grind. Pois, o Grindr. Nós estamos sempre ocupados no Grindr e depois resta-nos pouco tempo para preparar isto. Mesmo. Bem, a maneira como eu interpreto o programa de hoje tem a ver sobretudo com a relação com os livros. Não só aqueles que temos connosco, que temos na estante, a relação também muitas vezes tem a ver com nostalgia, e isso na banda desenhada é algo que nós vemos acontecer muitas vezes, não é? A relação umbilical com determinados títulos, mas também essa história do emprestar, que nem é algo que eu consiga aprofundar muito, dado que de facto tenho essa mania de emprestar alguns livros, e o que acontece não raras vezes é que fico sem eles. O que pode ser mau, o que é mau no ponto de vista em que me irrita um bocadinho, não é? Dado que os livros são meus e eu emprestei e estava a contar recebê-los de volta. Mas muitas vezes o que acontece é, pá, olha, fica com ele, tipo, é uma oferta, faz de conta, que sempre foi essa a minha intenção desde o início. E já tem acontecido, pronto, e as pessoas acabam por dar uma prenda um bocadinho não intencional. Pelo contrário,
Não gosto nada de ter livros que não são meus cá em casa. Gosto para já, sinto-me obrigado a lê-los rapidamente e a devolver assim que possível. Mas isso é em relação aos livros, em relação a tudo. Eu há tempos praticava boxe, como vocês bem sabem, e havia um indivíduo, um senhor que andava comigo no boxe que decidiu começar a emprestar-me livros do Stephen King, que eu nem sequer sou fã, particularmente fã de Stephen King. Mas como o homem trazia os livros com tanto, pá, assim, com tanta boa vontade, eu, pá, via-me obrigado a ler os livros do Stephen King. Então li para aí 3 ou 4 livros. Foi por isso que deixaste o boxe. Foi por isso que deixaste Foi, o boxe. foi essa a Do razão, Stephen a King. verdadeira Muitos razão. livros Pá, e tu porque disseste, pá, eu já não não aguentava, já não aguentava mais o Stephen King. Para ele o Stephen King era o auge da literatura. E portanto o que acontecia é que sentia uma pressão enorme de ter cá os livros e acabava por lê-los. Mas pronto, acho que qualquer pessoa que veja este nosso programa e que sente um bocadinho como nós os três valorizamos muito o objeto livro. Não é que não, às vezes não leiamos coisas no ambiente online, mas de facto valorizamos muito e é algo que acho que passamos também aos nossos filhos, porque isto também vem de trás, o papel da banda desenhada. Era algo que estava presente no dia a dia, que esteve sempre presente, e pronto, e quem sabe, eu vejo alguns títulos que me fazem recordar e às vezes até ter vontade de ter. Como é o caso, por exemplo, de continuar a comprar as atualizações do Asterix, apesar de hoje em dia já praticamente não ler isto, mas continuo a comprar os livros que saem. Estou ali a guardar uns 5 ou 6, as minhas filhas não pegam muito nisso, mas eu continuo a comprar quase para honrar o passado. Havia umas bandas desenhadas que eu lia muito quando era miúdo e que hoje em dia não sei se continua a sair, já não deve sair mais, que era do Sérgio Aragonês, o Gru, que eu achava super divertido. E é uma das coisas que se eu visse aí a sair, tinha logo vontade de comprar Mas novamente. tem saído, sai de vez em quando, há um novo Continua a volume. sair? Sim, Epá, mas eu é achava aquilo. exatamente. Epá, pronto, olha, lá está. Esse é do tipo de livros que sou capaz de voltar a comprar O só Gru pelo. contra, o Gru contra os deuses todos e coisas desse tipo. Né? Isso é espetacular. Pronto, olha, tenho que investigar. E tenho que confessar que este fim de semana aproximei-me de um quiosque para o meu pai comprar tabaco e olhei e nova coleção do Planeta de Agostini de Masters of the Universe com o He-Man número 1 a 2,99€. Compraste Como logo, claro. assim? Não, lá está, pá, porque eu depois tenho que me segurar, que eu não posso estar a gastar dinheiro nisto. Porque, claro, o He-Man é 2,99€, mas o que vem a seguir já não é. Epá, e depois, de repente, tenho montes de bonecada, pá, que não pode ser. Pronto, enfim, tenho que me agarrar pronto, isto também é um desafio que nós, e também, pronto, se calhar passa a bola para o Gabriel para a gente poder ir rodando, porque isto acho que é um programa diferente dos outros. Isto é um desafio Então, que nós temos constantemente também que nos proteger um bocado da nostalgia e disto do ter por ter, não é? Porque às tantas não há mais espaço para as tralhas e para as bonecadas. E isso, pronto, é algo que eu tenho que me segurar. Tu és também gajo de ter muita bonecada, Gabriel. zero. Não sou nada gajo de ter bonecada. Por Isso é acaso, é mentira, verdade. isso é mentira. Ok. Não é Porque não. agora Não não se é. está a ver, mas tu tinhas o Bull da Bela e o Monstro. Não, isso não é a No, mesma coisa. Isso não é da mesma coisa. Isso vem da sim, senhor. Todos minha nós sabemos que a mulher. Bela e o Monstro têm imensa importância para ti. É a história da tua Não, eu por vida. acaso, nunca gastei muito dinheiro no merchandising. Isso é uma coisa curiosa. Porque, por causa desta cena da banda desenhada e da nerdice ou geekice, o que quiserem, as pessoas sempre me ofereciam coisas desse estilo. Então, a maior parte dos bonecos ou merchandising que eu tenho vem de prendas, porque a malta achava que era o que eu queria, mas eu sempre gostei era de comprar os livros. Mas antes de avançar por aí, deixem-me só limpar a voz e ouçam com atenção. Deus, bolas, esperem lá, caraças, texto quando isto acontece. Então, relação com o livro. Discos pedidos e confissões. Estendam um suspiro, do André Oliveira,
aos 55 minutos e 40 segundos, em livros emprestados, e onde se posicionam no espectro do já li, emprestei, nem sei a quem. Há um vazio na estante que me deixa acordado à noite e sinto-me incompleto, até o livro voltar ao seu lugar. E o porquê dessa relação a objetos, especificamente no realm da BD. Positivos. Exatamente. Ok, é isso mesmo. Olhem, mic drop. Vamos recentrar. Eu estive à procura, mas não encontrei. Vá. Então vamos recentrar o debate e podes começar a partir daí. Então, eu identifico-me muito com aquilo que ele diz, com aquela frase do vazio na estante. Eu não sei se isto começa, não sei quando é que isto começa, na verdade, mas há um momento que me marca quando eu emprestei um filme, desculpem, eu já vou para os livros de DVDs. Deixem-me só, é porque está relacionado. Eu emprestei aquilo, porque vocês têm que ver, vocês têm que ver que durante muito tempo eu fui feliz na BD porque ninguém lia, não tinha que emprestar nada a ninguém, as pessoas, ninguém me pedia aquilo emprestado. Mas quando começaram a ver a minha coleção de DVDs, começaram a pedir emprestado. E então, eu emprestei vários do Almodóvar. E a pessoa devolveu-me em questão, eu peguei neles, pus na estante em casa. Um dia quis rever o Carne Trêmula, abri o DVD, a caixa, não havia DVD. Passei-me. E isto para dizer o quê? Quando comecei o processo de emprestar BDs não foi fácil para mim, porque mais do que as outras coisas tinha sempre receio, e o que o Pedro disse do dinheiro é verdade, mas pronto, tinha sempre receio que me estragassem, okay? Que danificassem. Eu estava, às vezes quando tinha pessoas lá em casa e queriam mexer nos livros e tinham acabado de jantar, eu era o tipo que dizia, calma menino, tenho que ir lavar ali as mãos à casa de banho que esses dedos estão cheios de gordura, não é? Portanto, calminha. Portanto, eu tinha esse tipo de cuidado, eu emprestava e ficava mesmo mal. Ficava mal aquilo, enquanto o livro não voltasse e eu confirmasse que estava bem, aquilo sufocava-me um bocado. Isso com o tempo, obviamente, foi melhorando. Lembro-me que eu tinha eu acho que já disse neste programa, que eu conheci, o primeiro mangá que eu conheci foi o Akira, numa edição brasileira, que me deram, foi tipo, uma coisa brutal. E quando decidi emprestar esse livro, o rapaz, pronto, rasgou uma das páginas sem querer, mas pediu-me tantas desculpas que, pronto, são águas no passado. Mas é isso, pronto. A mim, essa questão do livro não estar atormentava-me um bocado, e eu sou pessoa que não esquece. Lembro-me perfeitamente de ter emprestado o Phanome, de Alison Bechdel, aquelas tentativas de a malta que não lê BD, mas isto parece-me adequado porque li outro tipo de coisas, e acho que sim, aqui é um livro que acho que poderia encaixar naquela pessoa, mas depois a pessoa nem leu, que ainda é pior, e não devolveu, e pronto, de repente deixámos de trabalhar no mesmo sítio, mas encontrámos-nos mais tarde, e meus amigos, o livro está cá em casa outra vez. Muito bem. E agora para girar, passo aqui outra vez ao Pedro a bola. Mas só uma questão preliminar antes de continuarmos, que é, já me aconteceu eu emprestar livros e depois ter vergonha de pedir, não sei, porque são pessoas que eu não tenho muita cerimónia e depois quase que não quero ser mal interpretado. Eu às vezes uso um truque, que é dizer que preciso do livro para uma coisa qualquer. Porque tenho que emprestar a outra pessoa, assim ainda tiver. Porque tenho um bocado... Já usei isso. Pediram-me emprestado e como já está contigo há anos... Exatamente, exato. Acho que já tinhas tempo de ler, como fazem em março as bodas de prata que está contigo... acontece, sim. Mas eu tenho algum pudor em dizer, olha, já estás há um bocado de tempo demais com esse livro, não é? Tipo, não estás mesmo interessado em ler. Eu tenho um problema que acho que ainda é um bocadinho maior, apesar de achar que estou melhor, isto com a idade também vai se acalmando, que eu acho que ainda é mais parvo, que é, imagina, dar um livro, porque aqui foi mesmo dar um livro, que tu nem sequer gostas, mas como é da tua coleção, eu tinha essa dificuldade em desfazer-me do livro, porque era da minha coleção, era meu, fazia parte pronto, da minha biblioteca pessoal. E uma vez lembro-me dava aquele livro e trocava por outros melhores. E mesmo assim custou-me, filo, e fiz bem, mas pronto, fiz isso, custou-me, a primeira vez pelo menos custou-me assim um bocado. O que é estúpido, de certa forma, mas é esse sentimento, à volta desse sentimento, que é mais à volta da BD, se calhar. Não sei, como
Vocês os dois, bem, particularmente o Pedro, vocês têm coleções de banda desenhada que eu não compreendo. Não compreendo como é que é possível, humanamente possível. Vocês devem ter várias casas, devem estar a pagar várias rendas. O Pedro principalmente, eu não sei onde é que ele tem os livros todos, não entendo. O Pedro não tem comparação comigo. Olha, na verdade, outro mundo. Eu, na verdade, não sei muito o que responder, porque se eu tentar sistematizar e falar da minha relação, eu tenho a certeza que vou dizer coisas contraditórias, paradoxais e mentir-me a mim próprio. Porque, por exemplo, a primeira coisa que me apetece dizer é que eu acredito que não sou uma pessoa particularmente nostálgica. Ou seja, lembro perfeitamente todas as fases do que é que eu gostava, ou seja, havia uma fase que eu lia determinado tipo de coisas, depois houve outra fase que só lia isto, etc, etc. E, por exemplo, eu tinha a esmagadora maioria das revistas, dos gibis, sabem? Das revistas de super-heróis, Super-Aventuras Marvel, Heróis da TV, Capitão América, essas coisas todas. Eu praticamente desfiz-me disso tudo. Vendi na Feira da Ladra, quando era mais adolescente quase primeira idade adulta. Vendi muito, porque nessa altura eu já não estava a ler aquilo e queria ler outras coisas e vendi muitas dessas coisas. E de vez em quando, obviamente, tento-me lembrar de eu lembro que tinha aquele livro, mas não morro de amores por comprar tudo, nem pouco mais ou menos. E, portanto, houve muita coisa de que eu me desfiz. Mas isto, ao mesmo tempo, é mentira, porque há muitas coisas que eu guardei, e, por exemplo, houve uma fase na minha vida, também tem a ver, lá está, como o Gabriel disse, às vezes tem a ver com a vida. Por exemplo, eu cresci e livros ou revistas eram das poucas coisas que os meus pais acabavam por gastar algum dinheiro. Ou seja, por exemplo, havia sempre aquela fase que era quando se ia de férias, havia, por exemplo, ou era o Mundo de Aventuras, ou eram as revistas da Agência Portuguesa das Revistas de Super-Heróis, vendiam-se em saquinhos, etc. E comprava. Portanto, não era uma coleção, não era por ordem, aquilo eram sobras, não é? E eu ia a quiosques e comprava essas coisas. E à medida que eu ia começando a ganhar dinheiro, por exemplo, juntar mesada ou uma tia dava-me uma coisa qualquer, eu não guardava para comprar essas coisas. Portanto, não era bem uma coleção sistemática, mas comprava muita coisa. E quando finalmente comecei a ganhar dinheiro, salários, também, obviamente, fiz compras que se calhar abusei das compras, não é? Estar a comprar muitos livros, etc. E eu lembro perfeitamente, por exemplo, de viajar a países estrangeiros. Por exemplo, lembro-me de uma vez que viajei aos Estados Unidos em que tinha dinheiro e gastei, não vou dizer quanto foi, mas foi, quer dizer, para mim foi muito dinheiro na altura e hoje também seria algum dinheiro. Mas lembro de viajar em países como a Tailândia ou o Japão, países em que eu não falo a língua, nunca falarei, nem vou aprender, e comprar muitas coisas, livros e revistas e não sei o quê. E agora olho para aquilo e digo, mas para que é que eu estou a assistir? Isto não servia para nada. Portanto, houve muito tempo que eu guardei muito material, uma banda desenhada da Nesquik, um panfleto e não sei o quê, porque como não havia muitas bibliotecas e não havia muitas bibliotecas, havia na minha cabeça aquela ideia que eu tenho que guardar isto porque nunca se sabe, um dia pode ser necessário para uma coisa qualquer. O que acontece foi, eu já mudei tantas vezes de casa, ou melhor, de casa / escritório, sobretudo escritório, e agora não tenho escritório, tenho tudo dentro de caixotes, que tenho a falta da minha biblioteca, mas ao mesmo tempo tenho neste momento uma pilha de livros que eu sei que quero me desfazer deles. Tenho vendido alguma coisa, ofereço outras, dou a bibliotecas escolares, etc. Portanto, por um lado desfaço muito. Mas isto não significa que os livros que eu emprestadei, por exemplo, eu tenho plenamente claro na minha cabeça de um amigo meu da adolescência, de uma coisa que eu emprestei, eu não quero mentir, mas há 30 anos, e ainda me lembro, e sei quem ele é, e posso lhe dizer, Nuno, como é que é? Quando é que me devolves este livro e este livro? Se calhar ele já nem sabe o que é que está, nem sequer sabe o que é dele. Pronto. Agora, eu empresto de facto poucos livros, mas quando empresto livros, aponto, eu tenho mesmo um documento onde aponto qualquer livro que empresto, lá está, por questões profissionais, anais, chamem o que quiserem, mas aponto, precisamente para não desaparecer. Sou uma pessoa que se calhar não empresto muito facilmente livros, mas quando empresto é uma confiança que estou a ter, e normalmente são devolvidos, também porque estão apontados, mas ainda de vez em quando acontecem pessoas que demoram muito tempo. Uma coisa que eu não gosto é pessoas que pedem livros, quando pedem o livro que emprestas quando tu estás a lê-lo. Sabes aquela coisa que é, estás a ler um livro, vais de transportes,
estás num café, estás a ler um livro e um amigo teu encontra. O que é que estás a ler? É pá, muito giro, deixa-me emprestar isso. E é logo, isso é tusa de mijo que estás a ter neste momento e amanhã esqueces que eu tenho esse livro e não vai pedir emprestado, não é? Portanto, normalmente essas pessoas quando pedem eu não digo nada e deixo o tempo passar porque a pessoa depois esquece e afinal não quer ler. Portanto, depende. Eu já não me lembro. Isto agora, eu tenho uma história com o Pedro, a ver se ele se lembra, porque eu já não me lembro bem. Mas foi uma história engraçada porque ele pediu-me emprestado um livro e normalmente é raro, porque acho que quase tudo que eu tenho o Pedro tem, primeiro, que foi o A Girl on the Shore, do Inio Asano. E o Pedro devolveu-me um livro novo, ainda embalado no plástico. Eu já não me lembro porquê. É porque ele estragou o livro. Claramente deve ter estragado o livro. Eu não me lembro se ele emprestou a outra pessoa e depois veio-lhe o novo. Eu não me lembro já da razão, mas sei que tu leste o meu e depois deste-me o novo, já não sei porquê. Não quero mentir, mas a verdade é que eu ainda peço emprestado livros. Muitas vezes o que acontece é, há livros que eu leio, novos. Por exemplo, eu já não tenho o fetiche de guardar tudo. Ou seja, por exemplo, o ter trabalhado na Tinta dos Neves também ajudou muito, porque havia muitos livros que eu lia e que não ficava com eles, não eram meus, não é? Lia na loja, etc. E depois voltava a pôr na prateleira. Portanto, não ficava com eles. E também, porque assim, também há uma coisa que é importante, não sei se é convosco, que é, eu cresci nos subúrbios e tinha um grupo de amigos, mas apenas um deles lia banda desenhada também, e não lia com a mesma intensidade que eu. Eu lia mesmo muita banda desenhada. E, portanto, eu nunca tive amigos a quem pudesse pedir emprestado, porque não havia ninguém que a tivesse. Mas, a partir de um determinado momento, comecei a conhecer pessoas, de facto, que têm, como vocês, não é? E depois tenho um livro e peço emprestado. Mas eu levo muito a sério emprestar o meu livro e, portanto, por exemplo, na casa antiga eu tinha uma prateleira mesmo específica, em que só estavam livros emprestados, não misturava e punha lá. Portanto, para já não peço livros a longo prazo, é mesmo, quando peço o livro quero ler, ou seja, pego no livro para ler durante essa semana e devolvo logo. Por exemplo, tem acontecido muito quando eu vou ao Porto, faço mal as contas e acabo por ler um livro e não tenho nada para ler. E como fico na casa de alguém, do Marco Mendes, por exemplo, e digo-lhe assim, pá, deixa-me roubar-te um livro. E tiro-lhe um livro e ele às vezes diz, pá, não, fica com o livro, gostei imenso, vais adorar, fica com o livro. Eu, não quero. E devolvo. E interessa-me devolver. Isso do Inio Asano, não sei. Eu quero acreditar que eu podia ter esse livro porque eu não conhecia esse título. Eu já não lembro o que é que tinha lido dele. E acho que... Eu acho que tinha acabado de sair. Eu acho que era recente ainda. E eu acho que depois recebeste o livro. Agora já não me lembro. Eu precisava do livro para alguma coisa com uma velocidade. E depois devo ter recebido uma cópia nova e dei-te a cópia. Tinha lido outro. Ou então ele andou a engomar página a página e plastificou o livro para devolver, que normalmente o Pedro é sempre, pá, é um serviço espetacular. Os livros vêm melhores do que vão. É um homem muito importante. Tinhas que fazer no videoclube que era rebobinar a cassete. Atenção, mas já agora, atenção, eu tenho livros que não fui eu que os comprei. Tenho livros que me foram emprestados e cá ficaram. Por alguma razão ou outra, acabei por ficar com eles. E tenho a certeza absoluta que tenho alguns livros, não vou dizer muitos, mas tenho alguns livros que ficaram cá em casa indevidamente. Isso não tenho dúvida disso. Mas não é só com banda desenhada, é que também com outras coisas. Só que, como disse, agora não tenho nostalgia nem... Também tem a ver com quando eu estava a dizer, que é a falta de espaço e a falta de organização. Como eu tenho mesmo os livros, se mostrasse as pessoas... Por exemplo, eu nunca tive muito... Houve uma fase nos anos... Final dos anos 90, talvez, em que eu comprava, como muitas outras pessoas, comprava comic books, não tinha standing orders, e acabei por comprar pacotes, punha atrás, comprei caixas, não sei o quê. Epá, chegou um ponto e eu... Hoje, os meus comic books estão em cima de pilhas no chão. Cagar, estou-me a borrifar para isso. Não tenho... Quer dizer, gosto de tratar bem. Fiz o mesmo. Trato bem os livros, mas não estou com, digamos, com loucuras dessas. Quem o faz, na boa. Mas eu não faço. Não, mas eu acho que pronto, não sei, há pessoas que não devem fazer isso, mas a mim aconteceu-me exatamente a mesma coisa. E agora vais ali ver, e alguns estão na estante, na vertical, mas há outros que estão na horizontal, todos uns por cima dos outros. Isto é um fetiche mesmo juvenil.
Há um livro do Valerian, o Agente Espaço-Temporal, Sim, sim. que eu não me lembro agora qual das aventuras é, os espectadores saberão, mas é uma daquelas em que ele visita Viaja no tempo. Alfa Lol ou algo assim. E há uma cena em que ele está dentro de uma biblioteca que há uma personagem feminina que ela coleciona coisas do século XX, se não me engano. E há uma cena que me ficou super marcada, que é ele a descer por um túnel, acho que é um túnel, e esse túnel é uma biblioteca. Ou seja, é uma biblioteca que tem uma estrutura espetacular, porque é, imaginem, um túnel, mas no qual é possível descer na gravidade devagar, e aquilo está tudo forrado a livros. Em retrospectiva, aquilo provavelmente é baseado de alguma maneira na biblioteca do Borges, que só li mais tarde. Mas isso ficou sempre na minha cabeça, esta ideia dos livros arrumados de uma maneira. Ou seja, eu de facto também gosto de ver determinadas coleções, etc., estarem tudo junto, não é? Eu, afinal, comprei os livros de um escritor, por exemplo, de que gosto muito, que eu tinha 1 ou 2 livros numa edição mais banal, e voltei a comprar só Oi? para ter a coleção. Estás a ouvir? Ele vai-se ouvir no dele porque é ele que está a gravar. Pois. Ok. Alô, alô? Ficaste aí um bocadinho congelado. Mas pronto, já está bom. Ok. Já está bom. Bom, não interessa, avancemos. Eu, por acaso, a nostalgia, eu acho que isto da nostalgia até dava um tema para um programa à parte, porque tentar explorar um bocadinho melhor esta relação da nostalgia com. Porque no fundo é aqui que reside um bocadinho aquela ideia da banda desenhada é sobretudo para crianças, porque há um grande fator nostálgico, pelo menos na nossa cultura, e que associamos, que associa muito à infância e muita gente não consegue avançar, não é? Quer dizer, nós temos um título ou outro que se calhar pá, não há nenhuma razão lógica para eu achar piada a Masters of the Universe. Quer dizer, não há nenhuma razão lógica, porque aquilo é. Mas é tão fascinante o absurdo e o nonsense que, pronto, nós tivemos. Quem tiver interesse, que veja o programa que fizemos dedicado a esse universo. Epá, é super interessante a bizarro daquelas escolhas. Mas pronto, na verdade, um gajo não pode ficar demasiado colado e é muito importante continuar a ler coisas novas. Sei lá, eu estava a ter esta conversa outro dia e era por causa da Guerra das Estrelas. Estou a falar dos 3 primeiros, a trilogia que deu origem a tudo. Que, pá, independentemente de serem filmes que tu podes apreciar como adulto, e foram filmes importantes na história do cinema, eu acho que por ter visto em miúdo, ganharam essa mística Sim. tu estavas a descrever e que eu considero que são bons na mesma, entendes? Mas acho que é diferente. Se tivesse conhecido os filmes com mais de 20 anos, acho que não seria o mesmo nível de ligação que tem. Mas isso é um mecanismo psicológico fácil de entender, que é quando nós somos crianças, estamos a viver à partida, obviamente, mas a maior parte de nós estará a viver num ambiente protegido. Nós não estamos com preocupações, não sabemos o que é pagar o IRS, não é? E, portanto, as nossas preocupações são mínimas, é uma sobrevivência que nem sequer somos nós que a asseguramos. Portanto, estamos a ser tratados. Portanto, nós associamos todas essas pequenas felicidades desses momentos a um conforto e uma segurança que nós não temos hoje, porque somos responsáveis por isso. Eu no outro dia achei piada, estava a ver uma pessoa bem mais nova do que eu a dizer uma coisa fantástica. Estava a falar sobre desenhos animados e estava a dizer como os Gormiti foram, porque disse qualquer coisa como, antigamente os desenhos animados tinham qualidade como os Gormiti, hoje em dia não são bons. Eu achei piada, porque o Gormiti não é a minha geração, eu acho que aquilo é uma grande boneca, porque sou muito mais velho. Mas eu, por exemplo, eu não tenho, nem nunca tive, esta atitude de dizer que os desenhos animados do meu tempo é que são bons e hoje em dia... Não, lá está, porque todos nós pensamos isso. Ou seja, tudo aquilo que corresponde ao tempo da nossa infância, tudo aquilo que corresponde ao tempo da nossa infância, é necessariamente melhor porque vimos aquilo com uma determinada mentalidade, claro. que obviamente hoje somos adultos, temos outras preocupações e, portanto, inquinamos as coisas de outra maneira.
Isso eu sempre percebi o erro que era do meu tempo, sempre percebi aí a grande falácia que era essa frase, precisamente pelo que tu disseste. Mas Mas é uma como estava viagem no tempo, é uma mini viagem no tempo. Às vezes as pessoas têm saudades não antigamente é que se fazia bons desenhos animados, ou saudades de boa comédia que se fazia no tempo do tal canal, ou não sei o quê, porque no fundo têm saudades é delas próprias nesse tempo, não é? muita coisa que Mas, eu poderia mas eu, como disse há apontar. bocadinho, às vezes tenho ataques. Ora, por exemplo, eu estava a esquecer, eu tenho pena de não ter aqui para mostrar, que foi uma vez eu já não sei por carga d'água é que essa pessoa me deu isso, mas é uma amiga, Ana Oliveira, já agora fica aqui um shout-out à Ana Oliveira, Como assim acha? Não, estou a e que ouvir. nós tínhamos partilhado um espaço de trabalho, e ela ofereceu-me um livro, que é um livro infantil, que se chama Alô do Norte, Alô do Sul, que é um livro infantil de propaganda chinesa comunista, dos anos 50, 60, que é um livro infantil, que são duas crianças a falar ao telefone e a explicar como é que é o mundo rural e o mundo industrial na China, e mostrar como os nossos camaradas, etc. Pronto. Obviamente, eu não faço a mínima ideia, aos 8 anos, se eu compreendia o que é que significava um plano quinquenal em nome do camarada mau. Mas eu gostava muito do livro. E eu não sei por carga d'água, mas a Ana sabia que eu tinha tido aquele livro. E quando ela me ofereceu aquele livro, não vou dizer que chorei, obviamente não peguei no chão, mas de repente foi uma onda de mesmo, meu Deus, eu lembro deste livro e eu não vou ler o livro outra vez, não estou a lê-lo. Se eu ler o livro, obviamente que o adulto que está em mim vê a ironia daquilo tudo. Só que aquilo transportou-me imediatamente para um determinado ambiente que uma pessoa sente-se bem. Portanto, ainda tem esse livro. E é um livro, reparem, de propaganda comunista, infantil. Acontece. Ou também, por Sim, exemplo, sim. uma coisa que me acontece muito é lembrar-me por exemplo, há um livro do Moebius, que é o Tueur de l'Étoile, qualquer coisa assim. É um livro até é pouco conhecido, uma coisa de capa dura, com uma história. E eu lembro, na altura, estava a ouvir em replay uma música do Sonic Youth que era só um ambiente. Estava sempre a ouvir. Portanto, é impossível para mim eu ler aquele livro sem me lembrar dessa música imediatamente. Portanto, nós temos estas ligações de referências, etc. E às vezes, voltando à ideia do positivos, que é o olharmos para aquele buraco na estante, no meu caso é o buraco da parede inteira onde estavam as estantes e já não há estantes nenhumas, mas eu entendo perfeitamente isso, que é porque de repente solta-te isso. Portanto, aquilo que o Gabriel estava a dizer de nem gosta muito do livro, não interessa, mas é teu, porque lá está, faz parte da tua história, faz parte daquele muro, e de repente não estar ali e não ter sido uma decisão tua, mesmo de agora não preciso disto, incomoda, não é? Incomoda. Eu também tenho uma lista, não sou tão sofisticado como tu que fazes um documento Word, provavelmente para teres a lista de Deve pessoas a ser quem emprestar Excel. tudo. É Excel, não é É um Excel. Excel, é um Excel. Claro, Bom, Não, óbvio, não, é óbvio. Word, é Word, é é um Word. Word. Epá, num Excel já É é muito Word, mais epá. elaborado. Eu tenho na minha agenda, que eu continuo a ser uma pessoa de idade que tem uma agenda, que escreve à mão, que tem os aniversários todos das pessoas, etc. Tenho lá apontados os livros que empresto e a quem empresto. Mentiria, pá, também com os anos, já que falamos de uma pessoa estar mais velha, vou ficando menos ofendido com esta ideia das pessoas acharem que não têm necessariamente que ter muita pressa em devolver as coisas que pedem emprestadas. Se calhar livros é aquilo que eu empresto mais, não empresto assim outras coisas, também não me pedem, mas vou tendo cada vez menos aversão a essa demora, porque acho realmente que o livro é uma coisa muito especial. No fundo ofende-me um bocadinho, porque o livro é uma coisa especial, é uma coisa e essa coisa de esse livro deve ser giro, tens que me emprestar. Normalmente isso é dito da boca para fora, tipo, nem sequer é uma coisa, é quase como uma simpatia, estar a mostrar interesse para aquilo que tu estás a ler. Não é a Vocês, partida. Sim, muito, sim. muito a sério, porque já me aconteceu isto e custa-me um bocado. Não foi com banda desenhada, mas poderia ter sido, ou se calhar também já foi, que é, tu sabes que estás a emprestar o livro porque a pessoa pediu exatamente um bocado como tu disseste, ou porque ouviram outras pessoas falar do livro e dizer, tens que me emprestar isso, e tu tens a certeza que aquela pessoa nunca vai ler aquilo. Sim, 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 sim.
Não, e também já me aconteceu eu emprestar livros, a pessoa ler, mas depois não devolve porque está à espera que a esposa leia. E depois está ali, e depois o livro vai estando, quer dizer, às tantas é a família toda que tem que ler o resto do livro. Mas pronto, eu tenho sempre essa, como sou um atadinho, tenho sempre esse truque de dizer que preciso do livro por uma razão qualquer. Também já tenho dito que preciso do livro para este programa, para trazer aqui. Mas depois, como ninguém vê isto, as pessoas não sabem que eu realmente depois não mostro o livro e isso não acontece. Mas pronto, e aproveitando, eu há tempos fiz aqui no escritório de casa, fiz aqui uma estante à medida, com a parede toda, e percebi-me que pá, precisava de me ver livre de uma série de livros. E então, antigamente, quando era mais novo, tinha a ideia de que um livro é um livro, ou seja, não há livros, um gajo nunca se pode desfazer de livros, porque um livro, mesmo que seja mau, é a mesma coisa para os filmes, é bom ter. Epá, e de repente, e claro que chega-se aos 40 anos e rapidamente se percebe que isto não pode ser assim, porque não há espaço ilimitado. Então tive que me ver livre de muitos livros, e uma das coisas que decidi fazer é pá, deixar de comprar livros por, pela amizade, ou deixar de comprar porque uma pessoa que a gente conhece vagamente fez o livro. Portanto, eu compro os livros do Pedro, porque me interessa verdadeiramente, porque senão aliás, enfim. Mas quem diz o Pedro diz outros amigos que eu tenho aqui muitos livros de pessoas amigas, pá, que as pessoas interessam-me os livros nem por isso. E então tenho que realmente mudar um bocadinho a minha política. Eu não compro tantos livros como vocês, nem pouco mais ou menos, nem sei como é que vocês conseguem, mas olhando para as minhas estantes, eu acho que o escritório é um sítio onde as estantes admitem pá, às vezes uma organização um bocadinho caótica. E não me importa nada ter livros de diferentes dimensões e livros ao baixo, livros de A3, em formato A3, livros em formato A5. Eu gosto de ter quase esse puzzle nas estantes, acho interessante. E acho que irrita-me um bocado, não só aquilo que ouvi quando o Rock saiu e o Volta saiu, e houve pessoas aflitas porque não sabiam como é que haviam de meter aquilo na estante e não fica bem. Mas isso são estruturas mentais e questões que transcendem as estantes e os livros. Isso tem a ver com uma obsessiva Não, compulsividade que eu também tenho, mas que é, por acaso não se verifica na. não, mas quer dizer, eu acho que os livros guardados, realmente, uma coisa é a parte da organização, e aí era o que o Pedro dizia de tens alguns autores, algumas coleções, em termos organizacionais, isso para consulta faz todo sentido, mas eu não acho que seja feio os livros terem os tamanhos diferentes ao longo da estante, quer dizer, não me faz confusão nenhuma, até acho que acrescenta realmente um lado, fica engraçado. E agora Mas uma é como tu questão, dizes. e uma questão agora, que também tem a ver com esta relação com os livros. Livros Hum. anotados ou não? Vocês escrevem nos Ah, livros? então é assim, deixa-me começar por aí porque eu tenho uma história, quer dizer, é a minha vida, que é como eu comecei a ler banda desenhada primeiro que o resto, foi a primeira grande. O que eu lia mais quando era miúdo e ainda hoje se vai mantendo é banda desenhada, ok? Pronto. Custava-me, quando comecei a ler mais outros livros, apontar nos livros. Não o fazia. E estimava muito os livros de literatura, até gozavam comigo a dizer que pareciam que não tinham sido lidos, porque aquilo estava lá impecável. Isto com o tempo foi mudando, porquê? Porque eu acho que realmente, e o exemplo que o Pedro mostrou para quem nos está a ouvir foi um livro anotado e depois ele falará, que eu acho que anotar realmente é muito útil, é muito interessante. Mas foi uma coisa que eu comecei a fazer, não sei se foi talvez há um bocadinho mais de 10 anos, mas eu fiquei muito tempo a não conseguir escrever nos livros e sempre achei que vinha da banda desenhada, que era o respeito e a atenção pela página, pelo desenho, não estragar. E mesmo assim eu ainda faço, só para fechar, os meus apontamentos são a lápis. Eu não faço a caneta. A maior parte das pessoas anotam a lápis, acho eu, mesmo por uma questão útil Não de tinha. poder mudar as próprias anotações.
Se bem que é mais comum fazer este tipo de coisas e marcar com os post-its e não sei o quê, os livros de banda desenhada não tanto, acho eu. É mais os livros de Não, texto mas Não, literário. eu aponto, mas também é por necessidade profissional, ou seja, quando estou a ler livros de ensaios, estudos, etc., obviamente estou sempre a sublinhar, tomar apontamentos, etc. Mas faz isso em BD, em BD não. Não, isso Em não, BD porque é não. um tipo. Para já porque não há muitas margens para escrever, não é? As Claro. margens não são grandes. E não é um tipo de leitura que se preste a esse tipo de anotação. Não estou a dizer que é Já me impossível. escreveram, já me escreveram num livro de BD, mas foi o próprio autor que corrigiu uma gafe que estava no balão e foi lá com a caneta. Não foi a pedido, mas foi assim um encontro. Vá. Sim, mas agora Há uns livros de anos. estudo, pá, estão todos riscados. Literatura também depende, às vezes há coisas que gosto de sublinhar, mas vai depender muito de a maneira como estou a ler, porque é que estou a ler, mas não me faz confusão sublinhar. Mas são os meus livros, sublinho os meus. Sim, Não, claro. não admito que mais ninguém sublinhe os meus e à Pois. partida também não sublinho dos outros, não é? Como é Mas óbvio, né? também com a proliferação, agora há muitas lojas até online de livros em segunda mão e é sempre uma descoberta ir a um alfarrabista. O livro quase que perde aquela aura de intocável e ganha uma personalidade, que também é interessante às vezes até receber livros assim. Depende. Pá, Mas um eu livro que me aponto, fez. aponto a lápis, de facto. Sim. Exato. O livro que me Aliás, há descobriu. uma coisa, desculpem, há uma frase muito famosa que é do George Steiner, que ele diz que não sei se ele diz um livro ou se é um clássico, mas diz um livro é para se ler com lápis na mão. E é verdade que há um tipo de É atenção. Por verdade, é exemplo, verdade. eu também tenho tablet, também tenho Kindle e tive um tablet com um programa que tinha aquelas funções que é sublinhamos e fica gravado. Isso deu muito jeito, por exemplo, quando estava a estudar academicamente, mesmo tese, etc., mestrado, doutoramento, ajuda porque nós sublinhamos e depois aquilo dá para copiar e depois quando eu vou procurar está logo assinalado e portanto é rápido que encontro essas coisas. E funciona. E leio muito online, sobretudo artigos, é sempre em formatos digitais. Mas de facto, eu não estou a dizer que é a mesma coisa no sentido que é melhor a lápis, mas como há um movimento físico, mecânico, etc., parece que se grava ligeiramente melhor na nossa cabeça. Não sei, mas pode ser Sim, também eu treta. concordo. Não É sei uma bem coisa de também hábito. explicar. Uma coisa de hábito. Também não sei Sim, explicar, sim. mas acho que sim. Agora uma Então, questão que também tem a ver com isto da nossa relação com os livros. Vocês conseguem, por exemplo, comprar, ter três livros de uma coleção sem sentirem a tentação de comprar a coleção toda? Ou tipo, não é intencional, que é a ah, gente olhar para uma coleção e pensar, não, essa daqui só quer, mas tipo, também não vos faz confusão. Contra mim falo, eu agora, há bocado estava a reclamar contra o pessoal que anda hoje de em dia, certinho. hoje, hoje em dia já não, mas antes era impossível. Eu Não, mas papei coleções imagina, inteiras, precisamente pelo que tu estás a mas imagina dizer. só uma coisa, desculpa, imagina este cenário. Há bocado também estava a reclamar com o pessoal das estantes certinhas, mas olhando para a tua estante e veres três livros, um tem três, outro tem cinco, outro tem sete na lombada e mais nada, não te faz confusão. Tipo, não teres aquilo. Pá, já agora ter a coleção toda. Epá, eu até para a Olha, minha escolha. Agora não. como, Agora já não como, faz. como um orgulhoso dono de 4 ou 5 volumes da Enciclopédia Einaudi, não ter o resto não me faz confusão. Eu entendo Pá, isso. Às vezes poderá criar essa ideia, mas é pá, não, já não, já não. E tem mesmo a ver com cair-nos a ficha de dinheiro, espaço, mas acima de tudo da pertinência. Ou seja, porque, por exemplo, eu conheci muitos colecionadores de várias coisas, não só de banda desenhada, mas, por exemplo, de banda desenhada também. Por exemplo, conheci uma pessoa mais velha, outra geração, que tinha a maior coleção de um título, não interessa qual, e tinha a grande coleção. E eu fiz uma pergunta muito simples, que é, curtiste isto ou curtiste aquilo? E a resposta foi, não leio. Ou seja, eu conheci uma pessoa que era de facto um colecionador no sentido apenas de objeto. O Tenho. objeto.
Tenho, não é para ler, não é para nada. É verdade que eu tenho muitas coisas que comprei, que fui comprando e que nunca li, não é? Ou seja, acabei por acumular, sei lá, revistas, sei lá, números da Comics Journal, que nem pouco mais ou menos vou ler aquilo de ponta a ponta, pá, nem pensar, não. É impensável. Por exemplo, houve uma fase, vocês saberão, que eu no blog escrevia, comprava livros académicos ou recebia livros académicos e eu fazia resenhas dos artigos todos. Dizia, este artigo fala disto, este artigo fala disto. Pá, hoje é impensável, não consigo, porque a produção é tanta que é impossível. Portanto, se uma pessoa começa a utilizar isto para pintar tudo e perceber, eu não consigo ler tudo, é impossível. Portanto, eu tenho que fazer as pazes com isso. Isso também tem que entrar nisso, que é, pá, não tenho tudo, whatever, não faz mal. Não me sinto menorizado. Isto é giro porque eu cheguei a um ponto em que sinto que vou ser contraditório, que tem piada porque foi também o que o Pedro disse. Eu acho que nestas coisas nem sempre acabamos por ser o mais lógico possível. Porque realmente eu olho para trás e vejo coleções com que gramei e que hoje em dia olho para a estante e digo, para que é que eu gastei aquele dinheiro todo naquilo? Mas lá está, porque tinha que ir a terminar. E sinto que não me faz confusão o cenário do André, mas a verdade é que recentemente, e eu já disse neste programa, por questões de colecionismo e gostar da personagem, sempre que saíam novas runs do Moon Knight, eu ia e comprava os fascículos, os comic books, punha no saquinho, porque também eram sempre 12 números, está feito, aquilo acabava, passado não sei quantos anos voltava. Esta última foi bastante longa e o senhor da loja já se ria de mim quando eu entrava, que é dizer, isto nunca mais acaba e eu continuo a gastar dinheiro. E depois, a dada altura, eu posso cancelar, mas vou ficar com a running completa e já investi este dinheiro. Mas depois ainda investes o dobro do dinheiro até aquilo acabar. E já acabou. Mas pronto, há momentos desses. Sim. Então eu presumo que não estejas a ler a nova série do Moon Knight em que ele está a lutar contra o segundo avatar de Khonshu. Pois não? Negro. Eles os dois Moon Knights. Eu tenho isso tudo, é o irmão dele, tenho isso tudo. Não. Afinal ainda estás. Ok. Não, isso já acabou, só há outra. Eu não sei se tu inventaste, mas é verdade. Isso acontece. Mas pensava que ainda estava a sair. Posso estar enganado. Ok. Mas é que nós temos um problema, esta história do emprestar e não devolver e não sei o quê, porque nós gostamos de banda desenhada, e tu falas muitas vezes nisso, Pedro, que é, às vezes, tentarmos também mostrar às pessoas que não costumam ler a banda desenhada que isto não é, atenção, tu gostas deste, ainda outro dia estavas a falar naquele programa em que participaste, naquela sessão de leitura em que participaste, que é isso mesmo, que é, nós às vezes quase que temos uma função pedagógica de mostrar às pessoas que a banda desenhada vai para além daqueles preconceitos e disso tudo. E o que é que acontece? Às vezes, há pessoas que vêm cá a casa e, olha, pensas isto da BD, não sei, então leva lá este livro, não sei o quê. Depois ele não volta. E, portanto, esta ideia, esta função do bom samaritano que está a tentar abrir as mentes e mostrar que banda desenhada, afinal, não é só Donalds e patinhas, pois, entretanto, eles desaparecem. E não sei se às vezes se necessariamente é porque as pessoas ficaram apaixonadas e querem... Pá, acho que o livro acabou por se perder para lá. E, portanto, é preciso Olha, ter sabes uma coisa que eu detesto é um gajo empresta um livro, independentemente do que é. Emprestas um livro a uma pessoa que diz, empresta-me esse livro que quero mesmo ler. E tu emprestas. E passa um ano e meio. Finalmente vais à casa da pessoa e dizes, olha, posso levá-lo? Ah, sim, podes. Então, e curtiste? Não tive tempo para ler. Fogo. Um gajo devia poder abater a tiro. Pá. Para não acabarmos em má nota, dar exemplos também felizes, que não sei se vocês tiveram, espero que sim, mas também já me aconteceu, cenários distintos, pessoas que não leem banda desenhada, e eu já não tenho aquele papel de tentar evangelizar, sinceramente já não quero saber, cada um sabe de si, mas às vezes acontece estar a conversar e eu digo, ok, então experimenta este, leva, e a pessoa que não lê banda desenhada, não é? Porque tem um bocado aquela postura do para que é que vou ler aquilo quando posso ler um livro a sério, não é? Dos outros, que é, eu não vou voltar no programa a discutir o que é banda desenhada, o que é literatura, já fizemos isso. Mas lerem, devolver-me e dizerem, pá, quase com ar surpreso, mas contente, isto é bom. E eu, pois é, isso é fixe. Isso é porreiro. Sim, acontece poucas vezes, mas quando Olha, acontece... sobretudo Acontece poucas vezes.
sobretudo na loja, aconteceu por conseguir, pelo menos posso falar de 3 pessoas que não liam muito a banda desenhada e passaram a ler a banda desenhada e a procurar livros. Isso foi giro. Estamos a falar de pessoas mais velhas, 50 e tal anos, profissionais, com gosto, etc. Mas também porque não é ler toda a banda desenhada, é ler alguma. Claro. Mas isso é, pronto, lá está. Para que é que Mas sabe isto, ler toda eu acho que já falámos aqui disto, também tem a ver com os Sim, hábitos de leitura. sim. Há muita gente Mas que tem nunca é esta demais. anedota, que repete esta anedota, que são amigos franceses e vão à casa dos amigos franceses e os franceses, eu não leio muito a banda desenhada, leio uma coisa ou outra. E depois vamos à casa deles e têm 2 ou 3 prateleiras. Claro, atenção, têm 17 prateleiras ou mais de livros e 1 ou 2 de BD. Mas lá está, é isso. São livros como outros quaisquer e que fazem parte. Bom, por falar em livros e prateleiras, querem falar de livros que tenham adquirido Esperem, nos deixem-me últimos só dizer tempos? uma coisa. Sim. Esperem lá, queria só dizer uma última coisa, porque me lembrei de. Estão a ouvir? Já Sim, foram sim. embora? Queria aproveitar, porque como é um programa, posso chegar a milhares de pessoas que podem ter tido a mesma experiência que eu, que é o livro que me fez despoltar para começar a apontar, a fazer apontamentos, eu lembro-me disto perfeitamente, porque foi o livro que eu estava a ler e disse, não, este eu vou ter que escrever pela primeira vez. Foi o Drácula do Bram Stoker, mas a versão da IDW, que tem ilustrações do Ben Templesmith. Eu comprei o livro, e isto é para saber se alguém teve a mesma experiência que eu. E quando comecei a ler, havia partes no inglês que não me faziam sentido. Então eu fui sacar um PDF do Drácula e havia palavras que faltavam e cheguei a descobrir um parágrafo ou outro que faltavam. E eu completei isso tudo no meu livro da IDW a lápis. Os parágrafos, as palavras em falta. Escrevi isso tudo para um dia quisesse ler a porcaria do livro outra vez, desse para ler tudo certinho. E foi um trabalho hercúleo. Muito bem. Posso-vos dizer, deu um trabalhão de peças. Curioso. Muito bem. Pronto, se alguém tiver tido esta experiência, juntem-se. Ok. Era isso. Força. Bem, vamos falar então dos livros. Eu tenho sido um dos culpados por adiar constantemente este nosso encontro. Desta vez o Gabriel não está sozinho. E eu também tenho tido muito trabalho. Eu não tenho lido muita banda desenhada, não tenho lido praticamente nenhuma banda desenhada. No outro dia fui adquirir este livro, que já mostrei, que é o primeiro desta coleção de adaptações de clássicos da literatura portuguesa em BD. Ainda não li, mas pronto, além de ser adaptado pelo Pedro, que de certeza que teve um trabalho exigente, pronto, eu também estou a fazer um destes títulos, mas além disso é o primeiro trabalho de banda desenhada de fundo da Sousa Monteiro, assim um trabalho mais longo, e portanto vale muito a pena, acho que vale muito a pena ver. Pronto, ainda não o li, mas está aqui, fiz questão de o comprar, precisamente porque acho que deve estar bom, e mesmo sem eu ter lido, recomendo. O Gabriel deve ter ido buscar um filme qualquer, quase certeza, foi buscar um dos seus DVDs. O Seven, do David Fincher, até aposto. É para ser eu a falar? É isso? Eu? Então, eu estou com o André, também tenho a mensagem do Fernando Pessoa, porque gosto do Pedro, apesar do que eu digo no programa, eu gosto do Pedro e do trabalho do Pedro e gosto muito da Sousa Monteiro também. E lembrei-me, foi isso que fui buscar, porque o André estava a falar do trabalho da Sousa, que já saiu também o novo volume, o volume 5 da revista Limoeiro Real. Limoeiro Real é uma revista literária, é verdade, mas já teve banda desenhada numa edição anterior da... O que é que disseste, Pedro? Desculpa. Mozi. Foi, exatamente. Teve uma... E neste volume tem da Sousa Monteiro. Ok? Portanto, fica a dica também. Capa? Diz? A capa não é dela? Sim, mas tem mesmo uma BD, não é só a capa. Não quero que pensem que é ilustração. Sim, capa... mas como não falaste da capa, era fixe dizer que a capa também é da Sousa. Olha, por acaso não confirmei, que eu ainda não li isto, mas, bom, acredito que deve Eu ser. acho que sim, posso estar enganado, não tenho. Bom, enquanto apresentas eu vou ver. Depois tenho só mais 2 livrinhos pequeninos do Nicholas Mahler, que estavam, acho que ele teve cá na Kingpin, eu não assisti, e estava assim uma banquinha interessada,
interessante, desculpem, e chamou-me a atenção logo este mini que tem a adaptação do Finnegan's Wake. Porquê é que me chamou a atenção? Porque, culpa daqui do colega careca André, eu estou a ler o Ulisses e, meus amigos, Vergonha. é duro para caraças. Olha, Então, eu tenho eu que me disse que retratar, pá. era melhor Eu ler tenho- esta versão deste. Eu tenho que me retratar, desculpem. Vocês lembram-se, pá, quem vê isto sabe que há uns programas atrás pá, bora lá, isto, nós os dois, desafio, bora lá. E o Gabriel foi e eu desisti porque, pá, tenho que esperar por umas férias ou assim, onde eu esteja com a cabeça Mas mais. porquê é que não vês a adaptação em anime? O Ulisses 31. Pá, olha, não, eu quero ler o livro, só que agora não é o Mas pronto, momento. Tenho que para ter a terminar, cabeça descansada. o Lone Racer do Nicholas Mahler também. Olha, Pedro. eu vou só mostrar muito rapidamente, nem sequer vou falar dos títulos, mas tenho apanhado algumas publicações. Houve um amigo americano que me trouxe uns zines muito giros do CF. Este é um livrinho sobre Lin Huahua, as bandas desenhadas chinesas. Há bocado falei da propaganda comunista, isto era muito utilizado. Portanto, apanhei aqui umas publicações muito engraçadas. Entretanto, eu fui também ao norte àquela feira e vou só falar rapidamente de duas coisas que apanhei nessa feira. Isto não é uma coisa que vão encontrar, mas é a Cão Raivoso, que é uma publicação feita pelo Clube de Alunos da Soares dos Reis e que é um clube... qual é a palavra? Estimulado, digamos assim, conduzido pela Patrícia Guimarães, reuniram toda uma série de trabalhos de ex-alunos, etc., e fizeram uma pequena publicação. É fixe isto porque, lá está, é mesmo garantir que esta ideia de fanzine como uma espécie de plataforma de aprendizagem de primeiros trabalhos continua viva. De facto, há muita produção de fanzines outra vez, mas eu não tenho tido a oportunidade de acompanhar tudo. Entretanto, também lá trouxe o segundo volume do Sweet Wind, do Daniel Silva Lopes, um autor com quem tenho estado a colaborar, a escrever histórias para ele, e ele aos poucos está a construir uma saga gigantesca de ficção científica que eu aconselho a lerem agora, aos poucos, enquanto as peças vão caindo, mesmo que, e o Daniel sabe isto, ainda que eu acho que ainda há peças que ainda não percebemos exatamente onde é que estão, mas isto está a criar um efeito muito grande. Também comprei duas publicações de Cton, ou Cton, é um projeto musical artístico do André Coelho, do artista de banda desenhada, música, etc. E ele publicou duas revistas, duas publicações. Uma delas chama-se On Disaster, que é uma pequena banda desenhada, e a outra é uma revista mesmo que se chama Catabasis, que tem entrevistas, pequenos artigos sobre música, noise, é sobretudo dedicado a noise, e tem um ensaio, e também tem algumas BDs dele, e é profusamente ilustrada. Para quem gosta deste ambiente do André Coelho, devem perseguir. E finalmente, queria falar só de 3 livros, muito rapidamente. Este hei de escrever sobre ele no blog, O Tempo, do Jorge Pinto, o Evandro Renan e da Thalita Nozomi, que saiu pela Iguana, que é um livro cheio de emoções, com uma história mais ou menos em torno de uma personagem que tem um trauma e uma falta de comunicação com as pessoas da família, mas está com uma outra família. É um livro que merece alguma atenção. E outras duas coisas que quero mesmo celebrar, que são duas edições do Manuel Caldas, ou seja, da Livre Impressi. É uma versão em livro do Caminho do Oriente, que é uma banda desenhada do Raul Correia, do Eduardo Teixeira Coelho, que tinha saído, eu não quero mentir, desculpem lá, eu devia ter preparado isto. Ora bolas. Caraças, agora não consigo dizer e as letras estão pequenas, que eu tenho os olhos todos tortos. Entre 1946 e 48, na Mosquito. E é curioso porque o título do ensaio, o ensaio é do António Dias Deuses, portanto, deve ser um texto anterior, não me recordo de onde é que este texto está, que é uma epopeia, os Lusíadas da banda desenhada, uma epopeia vista por baixo.
Portanto, isto é uma coisa que tinha saído num formato maior, foi restaurado a linha preta, e o Manuel Caldas faz um trabalho excelente de recuperação da linha, das cores, etc., tal como elas eram reproduzidas, mas obviamente com um brilho e limpeza que nenhum dos números do Mosquito teve, mas é uma oportunidade de ler um clássico da BD portuguesa deste tempo. Tem o seu quê pá, isto é para pessoas que gostam deste tempo, não me parece que seja uma coisa atraente para o público de hoje em dia. O texto é muito pequeno, são grandes blocos de texto, às vezes um bocado aborrecido, mas faz parte da nossa história e acho que merece. Mais incrível ainda é a edição também do Manuel Caldas de Libre Impressing, destes cartoons, que é o The Days of Real Sport, do Claire Briggs, que é um autor particularmente importante das tiras de jornal dos anos, isto é dos anos 10, isto é de 11 a 29, ou seja, toda aquela história, mesmo o Charles Schulz, etc., que apareceria mais tarde, isto está na gênese de muitos destes anos. E tem um ensaio do Domingos Isabelinho, que é uma das pessoas que ajudou o Manuel Caldas a apanhar tudo isto. Portanto, mais uma vez, um livro excelente do Manuel Caldas a contribuir para a memória da banda desenhada, o arquivo da história, etc., e podem ser edições interessantes. Portanto, há cenas a acontecer, por aí. Bora lá. Ok, então é isto. Hoje foi um programa um bocado... Deixa-me só convidar as pessoas a uma coisa. No Museu da Marioneta estão várias exposições coorganizadas pela Monstra, o Festival de Animação. Estão exposições dos modelos, bonecos, cenários de alguns projetos de animação de volumes. Um desses filmes é o A Cada Dia que Passa, do realizador Emanuel Nevado. E eu convido toda a gente a visitar, tenho muito orgulho, porque sou co-argumentista desse filme. Portanto, o filme irá estrear em breve, espero eu, mas podem visitar essa exposição. Agradeço que o façam. Ok, muito bem. Pessoal, bora ficamos por lá. aqui. Vamos lá arrumar as prateleiras. Olha, só uma coisa sobre terminar este programa. Quantas vezes é que vocês tiveram que rearrumar a biblioteca e tiram o que têm que arrumar e de repente apercebem-se que estão sentados de rabo no chão a ler aquilo outra vez e em vez de estar a trabalhar? Isto, eis outro tema. Exato. Vai trabalhar da magia. Vai trabalhar faz parte da magia. Sim. Ok. Vá, um abraço. Até à próxima. Deus, até breve.